Olá pessoal, vamos lá. Vocês já estão até se acostumando, toda semana que nós temos início em uma nova turma em alguma pós-graduação que eu coordeno, eu faço uma semana inteira de lives/aulas para vocês. Essa semana nós teremos início na pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa Funcional, uma pós-graduação direcionada à prática clínica do consultório, para aquele nicho que eu considero mais importante. Hoje na internet, nas redes sociais, é todo mundo vendendo um determinado nicho. É nicho da saúde da mulher, é nicho do diabetes, é nicho do esporte, é nicho da hipertrofia, é nicho do emagrecimento. Desculpa, o meu nicho é cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, nós precisamos de um ótimo conhecimento de fisiologia, bioquímica, saúde do trato gastrointestinal, compreender a nutrição nos diferentes períodos da nossa vida, a nutrição materno-infantil e também a nutrição no envelhecimento. Afinal de contas, é um ciclo, né? Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, alguns sim, alguns não, e morremos, e o ciclo continua. Então, sem dúvida alguma, o trato digestivo do adolescente e do idoso, obviamente, a princípio é o mesmo, mas claro, temos ali algumas adaptações fisiológicas, nesse caso em particular, de acordo com o envelhecimento, assim como inúmeras patologias, cada uma delas tem a sua característica que vai interferir em algum mecanismo do seu funcionamento, e para isso nós precisamos ter essa compreensão. Quando nós falamos em prática clínica, nós imaginamos que esse profissional vai se manter atualizado ao longo da sua carreira. Então, ao longo de uma carreira, eu diria que é fundamental a realização de inúmeras especializações e não apenas você pensar de uma forma tão rasa no sentido de que não, eu quero trabalhar apenas com esse nicho específico, né? Acho que isso é mais no sentido da pesquisa, né? E não no sentido de uma prática clínica. Eu digo isso com muita propriedade, afinal de contas, eu atendo há muitos anos, hoje com menor intensidade devido ao meu trabalho como coordenador, professor da Plenitude Educação, mas durante a maior parte da minha carreira, meu foco foi chegar às 6h30 da manhã no consultório, sentar ali na cadeira e sair de lá às 20 horas. Durante muitos anos, quase 20 anos, eu fiz isso no meu dia a dia, então eu sei muito bem que você se basear apenas em um nicho específico, você estará deixando de lado realmente o que existe de mais incrível dentro de um consultório, que é a possibilidade de você cuidar da família do seu paciente. E sem dúvida também você cuidar do seu paciente em várias situações dentro da sua jornada e no sentido aqui da sua vida. Muitas vezes você recebe uma paciente que deseja emagrecimento. Aí ela emagrece, mas em paralelo ao emagrecimento, ela melhora todo o mecanismo fisiológico em si, melhora o seu sistema endócrino, melhora as questões relacionadas à inflamação, resistência insulínica, ela fica mais bonita, o maridão já quer furunfar todo dia, e paralelo a isso, ela se torna mais fértil também devido aos benefícios desse emagrecimento e desse ajuste fisiológico devido à melhor alimentação / estilo de vida. Nesse sentido, ela engravida. E aí você vai abandonar a sua paciente ou você vai continuar acompanhando-a nesse período tão especial, no caso a gestação. E quem sabe futuramente você também estar cuidando da nutrição do filho da sua paciente. E lógico, você também deve estar orientando essa mãe, né, no sentido da amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses. Se eventualmente for necessário alguma introdução precoce, né, de algum ajuste com relação à alimentação, como fazer, uma introdução alimentar adequada após o 6º mês, são situações que envolvem prática clínica. Seja você um apaixonado pela nutrição esportiva em si, ou você apaixonado pela nutrição clínica. A nutrição é uma só, como eu sempre bato nessa tecla. Você trabalhar o sentido estético do seu paciente, mas também estar prevenindo e tratando inúmeras doenças.
E gostou do furunfar, né, Luciana? Não é verdade, né? Hoje o assunto da moda também, um deles é libido, né? Pô, um dos fatores aqui é libido, além de todas as questões relacionadas ao sistema endócrino, é a pessoa buscar seu autoestima, estar sempre bonita, sempre desejada, seja homem, seja mulher. Isso também faz parte da libido, poxa vida, né? Mas o assunto de hoje não é esse. Eu gostaria de falar hoje sobre envelhecimento, mas eu fiz questão de colocar aqui no título nutrição 35+. Né? Quando fala nutrição e envelhecimento, já se imagina alguém com 80 anos, com 70 anos, ou até mesmo algo que precisa se mudar com o avanço da nutrição e toda essa medicina, com essa visão mais integrativa, né? Mudar essa classificação de idoso, né? Eu tenho alguns amigos que têm mais de 60 anos, estão melhores do que eu, né? Que não tem nem condição de ser chamado de idoso. Então, temos idosos de 30 anos e temos jovens de 70 anos. E eu decidi falar sobre isso hoje porque me chamou muita atenção uma situação na academia que eu frequento aqui em São Paulo, né? Eu frequento uma das unidades da Companhia Atlética, que é a mais tradicional, essa unidade que eu frequento. Ela tem quase 40 anos já de existência e tem aqueles alunos muito assíduos que treinam, né, frequentam essa unidade desde ali muitos anos. E sempre no horário que eu vou, não sou de ficar conversando, obviamente, muito no treino, estou lá focado, mas hoje eu acabei conversando com um rapaz, um adolescente, que eu sempre via no meu horário, um adolescente de cabelos grisalhos, que eu imaginava que ele deveria ter seus 45, 46 anos, e aí no bate-papo e tal, começamos a falar ali sobre treino, não sei o que e tal, e ele me disse, então, eu tô com 60 anos, opa, 60 anos, né? Então, eu que estou acostumado, né, em conviver com pessoas que se cuidam muito, eu assustei, né? Eu falei, caramba, 60 anos, não apenas pelo aspecto de físico, mas também a questão como um todo, né? E daí ele falou assim, pô, você tá assustado comigo? E aquele ali, ó, que tem 78? Eu olhei e falei, não, pelo amor de Deus. Então, olha só, no ambiente até que eu frequento, eu nem percebia, né, que realmente temos ali inúmeras, vários casos, cada vez descubro mais casos de pessoas que se cuidam há muitos anos e que hoje desfrutam desses benefícios realmente associados a uma boa alimentação, um bom estilo de vida, a prática de musculação associada muitas vezes a uma outra atividade. No caso desse adolescente, em particular esse adolescente de 60 anos, ele pratica jiu-jitsu e musculação, são as duas atividades que ele pratica, e sempre se cuidando com relação à nutrição, etc. Então, quando fala idoso, né, não dá pra gente realmente se basear naquela questão da Organização Mundial de Saúde acima de 60 anos, depende do que essa pessoa fez ao longo da vida. E as academias de ginástica, elas têm um histórico recente aqui no nosso país. Inclusive, quando eu comecei muito cedo, comecei com 12 anos de idade a musculação, não tinha nada a ver com os dias de hoje, onde é normal as pessoas frequentarem academias para inúmeros fins. Na época, basicamente, a musculação era para homem e a ginástica aeróbica era para mulher. Até dá para eu combinar um dia uma live com algum professor de educação física que tem muitos anos de experiência, até para bater um papo sobre isso, a evolução, a entrada das mulheres dentro da sala de musculação. E algo que era interessante, até na academia que eu comecei meus treinamentos, o homem podia ir segunda, quarta e sexta, e as mulheres terças e quintas, e sábado, sendo que sábado era um dia misto, né? E eu lá, né, pré-adolescente, né, 12, 13 anos, eu ficava rezando lá pro sabadão chegar pra gente ver a mulherada, né? E na época era tudo separadinho, era dia de homem e dia de mulher, né? Então, olha só como que mudou, né? Hoje em dia, se bobear, temos mais mulheres nas academias do que homens muitas vezes, né? 12 anos não é prejudicial? Olha só, né, essa pergunta, né? Claro que eu não sou um especialista em treinamento infantil, mas tenho amigos que são. Destaco aqui o Dr. Andrei. O Dr. Andrei, ele é especialista em treinamento para crianças, inclusive ele em conjunto com o professor Valdemar Guimarães, desenvolveram equipamentos pequenos no tamanho de crianças. Jogar futebol é muito mais lesivo do que uma musculação para uma criança. Lógico que você não vai colocar o seu filho fazendo supino com 100 quilos, ele não teria nem uma questão
não teria nenhuma uma capacidade, né, motora, muitas vezes, para isso, dependendo se ele tivesse seus 6, 7 ou 8 anos. Mas a musculação apropriada para essa idade, sem dúvida alguma, traz inúmeros benefícios, e eu vejo isso como um oceano azul no mundo da atividade física, no exercício físico no Brasil, aí para os profissionais de educação física, inclusive, que eu vejo essa relação muitas vezes de crianças só com lutas ou só com natação, sendo que a adequação no treinamento de musculação seria muito interessante. Tem um livro, inclusive, do professor Valdemar Guimarães, chama Fecha a Carinha e Treina. É um livro direcionado para musculação infantil. É algo muito comum com crianças que têm ali, sejam lutadores ou qualquer outro tipo de esporte, mas é algo que, sem dúvida alguma, poderia agregar e muito na vida em si das crianças, né? Eu entrei na musculação com 12 anos de idade, eu fui uma criança com bastante sobrepeso. Na época, né, eu lembro que no colégio tinham 3 gordinhos, era eu mais 2, então a obesidade infantil era muito incomum. E com a musculação associada à atividade aeróbica e ajustes alimentares os ajustes mais simples que na época eu tinha acesso, eu consegui reverter esse processo, tive ao longo de um ano resultados incríveis, e ali começou a minha paixão pela musculação, claro, e também pela nutrição, porque eu chegava para o professor muitas vezes, né, primeiro eu queria emagrecer, né, então eu perguntava para o professor, né, e na época o conteúdo de nutrição era muito raso, era muito, muito básico, né, então na época eram orientações muito simplistas que eu tive tanto para emagrecer e depois também quando eu desejei ganhar massa muscular, e aquilo despertou aquela vontade, eu vou estudar esse negócio primeiro para aprender para mim, né, para eu estar ali mais apto para me alimentar da maneira como eu gostaria, pensando nos meus objetivos, e ao longo desses estudos eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas também com objetivos semelhantes. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje. Boa noite, Jade. A Jade é uma professora da Companhia Atlética também, então ela sabe muito bem isso que eu estou falando, da quantidade de pessoas, tanto homens quanto mulheres, né, com mais de 50, mais de 60 anos, mais até de 70 anos, que têm físicos incríveis e estilos, devido, claro, a estilos de vida associados, dentre os pilares aqui, a uma ótima nutrição. E hoje essas pessoas, pessoal, são provas vivas desses benefícios e não podem ser ignorados. Claro que, lógico, nós utilizamos aqui a ciência acima de tudo, numa prescrição, numa orientação, mas são situações óbvias que nós podemos ver. Aquelas pessoas que começaram a sua rotina de treinamento há 30, 40 anos atrás, hoje colhendo inúmeros benefícios, e isso não pode ser negligenciado, né? Nós precisamos levar todo esse conhecimento, envolvendo inclusive suplementação alimentar, para a população como um todo. Então, quando nós falamos em nutrição e longevidade, é questão de viver mais, isso é muito relativo. Às vezes a pessoa pode ter um estilo de vida mais saudável que seja e cair um raio na cabeça dela, ou ser atropelada, meu Deus do céu, quantas coisas que podem acontecer. Então a gente não consegue prometer que alguém vai viver 100, 200 anos tendo esse estilo de vida mais saudável. Agora, a grande questão é viver melhor. Uma frase que é muito pesada, mas quanto antes a gente consegue assimilar isso na nossa vida acaba se tornando muito mais leve. Essa questão da qualidade de morte. Só se fala em qualidade de vida, mas ignora-se a qualidade de morte. Se começarmos a perguntar, boa parte das pessoas desejariam viver 90, 100 anos, mas a pergunta seguinte, a próxima pergunta seria a seguinte: você está disposto a passar pelas limitações que o envelhecimento irá lhe impor, limitações motoras, limitações com relação à sua própria saúde, você ter que ter cuidados cada vez mais extremos com relação a medicamentos, envolvendo inúmeras patologias decorrentes da idade? Então, muitas pessoas começariam a fazer essa reflexão. Opa, né? Que muitas vezes se pensa, não quero viver 100 anos, mas vou chegar com 100 anos como um adolescente. Tá, ok, até isso é possível, mas você está fazendo para isso? Né? Então essa é a grande questão. Então nós temos aqui, falando de longevidade, um guarda-chuva muito grande que envolve, primeiro, aquela pessoa, até coloquei o tema aqui, né, 35 mais, aquela pessoa que depois dos 35 anos, naturalmente, já entramos naquela descida da montanha, né? Até 35 anos a gente sobe a montanha, síntese de saúde óssea, é onde a gente tem mais facilidade de ganhar massa muscular, para daí a gente começar a descida da montanha. Obviamente que a gente pode até, eu não diria
manter essa subida por muito mais tempo. A gente consegue fazer é ficar mais tempo aqui em cima, né? Subiu 35 anos e ficar talvez aqui em cima até, quem sabe, 50, 55, 60, para daí realmente começar essa descida, mas isso é inevitável. A descida faz parte da nossa vida. Se não quer a descida, a única solução seria a morte prematura. Então o que a gente consegue é ficar um tempinho acima, ficar mais tempo em cima da montanha, curtindo a paisagem. Isso é possível, mas na sequência nós temos essa descida. Agora, se essa descida vai ser em queda livre ou se essa descida vai ser confortável, bem devagarinho, depende, claro, do nosso estilo de vida. E também um detalhe muito comum também em pessoas muito preocupadas com estética, principalmente, é a realização de, seja procedimentos ou até métodos de treinamento ou métodos nutricionais extremamente agressivos que vão trazer consequências negativas no futuro. Isso acontece muito, primeiro, na faixa etária ali, até antes dos 35 anos, vamos colocar ali dos 15 aos 35 anos, que poderemos encontrar ali muitas pessoas desesperadas para buscarem uma ótima forma física e com isso prejudicando até mesmo os anos posteriores. E também temos essa faixa muito também delicada, 35, 40 anos, 45 anos de idade. Eu destacaria essa década, que é quando a pessoa se vê realmente envelhecendo. Uma coisa é ouvir falar, você com 20 anos, então um dia você vai envelhecer, você vai começar você vai pra balada, meia-noite já quer voltar embora, já vai estar cansada, você vai ter dificuldade em realizar o exercício da maneira como você gostaria, vai começar a ter dores, etc, vai aparecer ruga e tal. Uma coisa é ouvir, outra coisa é você ver e sentir tudo isso. Então muitas vezes isso acaba levando também a um certo desespero e a tomada de algumas decisões que não são das melhores, no sentido também de prejudicar todos os anos posteriores. Então sempre nós precisamos avaliar hoje, sim, o que nós precisamos fazer hoje, mas nunca se esquecendo de que medidas inadequadas hoje vão trazer prejuízos futuros. O bom profissional sempre estará tendo essa visão com o seu paciente. Esse profissional, o nutricionista, o nutrólogo, o endócrino, o dermatologista, né? Tem mais boneco de cera andando por aí do que não sei mais o que. Então, procedimentos que sejam mais adequados para amenizar o envelhecimento. Ninguém bloqueia o envelhecimento, né? O anti-aging, né? É um marketing meio que anedótico, né? No sentido de que você vai bloquear o envelhecimento. Não, você vai envelhecer. Nós estamos aqui conversando e estamos automaticamente envelhecendo. A questão é amenizar esse envelhecimento. E aqui, na minha competência, né, como nutricionista, o que eu posso ajudar é com relação a orientações nutricionais. E, de novo, essas orientações, elas valem para qualquer etapa da nossa vida, seja na adolescência, seja na fase adulta, seja no envelhecimento. A questão é que cada fase dessa vida nos traz alguns desafios que impedem muitas vezes de colocarmos isso em prática. Vou dar um exemplo, ingestão de proteínas, algo que teoricamente é muito simples. Vamos lá. Uma ingestão de proteínas em torno de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, para quem é profissional entende muito bem isso que eu estou dizendo, que vai gerar uma quantidade X de proteínas ao longo do dia e você distribui em 4, 5, às vezes até 6 refeições do seu dia. Teoricamente isso é simples. Em uma outra live a gente bate um papo só sobre proteína, porque senão a gente não consegue andar aqui no nosso conteúdo. Mas enfim, é fácil nós sabermos a quantidade de proteínas que nós precisamos ao longo do dia e que nós precisamos também distribuí-la. Agora, imagina só, alguém com 30, 35 anos, está lá no trabalho, trabalha 12 horas por dia para dar conta de tantas tentações que nós temos hoje no sentido de bens materiais, e quer comprar o iPhone 14, quer comprar o novo lançamento da não sei de que carro, e um novo apartamento, e é casa na praia, e é viagem para Maldivas. Essa pessoa tem que trabalhar 12, 14 horas por dia. Como que ela vai ter tempo hábil para estar se alimentando da maneira adequada quanto a proteínas? Então, muitas vezes, uma adequação por meio de shakes proteicos, ela fazer um shake ali rapidinho em
em 1 minuto pode ser um auxílio nessa situação. E esse mesmo shake pode ajudar alguém com mais idade, vamos pegar alguém, o avô dessa pessoa que está lá com 80 anos, com dificuldade de mastigação, necessita de uma ingestão de proteínas adequada para manutenção da massa magra, mas não consegue comer alimentos, fontes de proteína na quantidade necessária. Então aquele mesmo shake pode ajudar essa pessoa com dificuldade na alimentação, não por falta de tempo, mas por falta de capacidade realmente funcional, muitas vezes por questão de mastigação estar prejudicada, ou até mesmo aquela pessoa ter tido aversão devido ali ao longo da vida a determinados alimentos, no caso aqui estou direcionando alimentos fontes de proteína, ou até mesmo às vezes alguém com 20 anos de idade que está fazendo uma faculdade em período integral, que tem que ter um transporte de 1h30 para chegar e outra 1h30 para ir embora, fica difícil de levar alimentos sólidos, pode usar esse mesmo shake também. Então, muitas vezes em cada ciclo da vida, por maiores que sejam as diferenças, sejam diferenças de estilo de vida, na rotina, obrigações e características fisiológicas, nós temos ali, às vezes, um tipo de suplemento, dei o exemplo aqui da proteína em pó, como um grande aliado. Né? Claro, poderia me estender nesse assunto, falando de tipos de proteína, etc. e tal, mas só um exemplo com relação a essa possibilidade. Né? Então, hoje, quem tem mais de 60 anos, exceto se for essa turminha seleta, que entrou na academia de ginástica nos anos 80, anos 90 e continua até hoje, a maior parte da população com mais idade vê um suplemento como um medicamento, vê como algo que não como um complemento alimentar, mas sim como algo relacionado a possíveis efeitos colaterais, e chega a ser cômico, se não fosse trágico, quando alguém me pergunta, por exemplo, uma gestante pode tomar whey? Né? Aquela gestante que está lá comendo pastel na feira, que está usando um monte de alimentos ultraprocessados e uma alimentação toda comendo nuggets, comendo bolacha recheada, tem receio de consumir um whey, porque realmente culpa disso também é o início da introdução desses suplementos no mercado, que não tinham essa visão mais ampla, e sim uma visão direcionada para atletas, principalmente praticantes de musculação. Então aquela gestante olha, né, um pote muitas vezes com uma abordagem muito mais agressiva no rótulo para conquistar um adolescente, ela olha, isso não é para mim. Mas, claro, nos últimos anos nós temos várias empresas já com esse perfil de rotulagens mais direcionadas ali a todos esses públicos, por mais que dentro do pote o pó seja o mesmo, né? O pó que tem a caveira o pote que tem a caveira no rótulo o pó que tem o pote com a caveira no rótulo é o mesmo pó que está contido no potinho com uma margarida, uma violeta, né? Ou alguma coisa relacionada assim a leveza, a pureza. É mesmo pó, a diferença é a abordagem. E faz total diferença e faz total sentido essa visão da indústria para orientar também essas pessoas que poderiam se beneficiar e muito com relação à suplementação de proteínas. Eu sempre falo também de creatina, que pode auxiliar tanto para alguém mais velho, tanto para alguém mais jovem que está buscando sua melhora com relação ali à performance esportiva. Cada vez mais aparecendo estudos interessantes na gestação, também com relação ao uso de creatina. Então, essa visão do suplemento para diferentes etapas da nossa vida é algo que deve ser desmistificado. Ainda me perguntam, muitas vezes em lives ou em caixinha de perguntas aqui no próprio Instagram, por exemplo, se o whey engorda, se o whey faz mal, né? Ainda se tem essas dúvidas de um suplemento que na verdade é um alimento em pó rico em proteínas, e cada vez mais Aí, por exemplo, olha só, Manu, a creatina retém líquido? Manu, eu vou te contar uma coisa que você vai se assustar. A creatina retém líquido. Se alguém te falar que a creatina não retém líquido, é uma grande mentira. Agora, essa retenção de líquido da creatina é benéfica, Malu. O nosso corpo, basicamente, ele é água, e nós precisamos estar muito bem hidratados, e diga-se de passagem, todas as nossas células musculares também precisam estar bem hidratadas para termos aqui uma melhor resposta com relação ao exercício físico, por exemplo, só que em paralelo ao uso da creatina você precisa também estar se hidratando. Então, Manu, esses conceitos são mitos que são dificílimos de serem
quebrados ao longo de anos e anos e anos e anos, né? Então nós precisamos ter essas orientações muito mais bem estabelecidas, né, aqui na nutrição como um todo, né? A creatina retém o líquido de maneira positiva. Imagina, a célula aqui está dentro da célula. Diferente, Manu, de quando você come uma pipoca no cinema cheia de sal e ainda chega em casa e pega lá um salaminho e ainda pega... já joga um monte de sal na salada. Isso vai reter líquido fora da célula. Essa é uma retenção indesejada, tá? Por um excesso no consumo de sódio. Agora, a retenção da creatina é uma retenção benéfica e esperada, seja para alguém com 80 anos ou seja alguém com 18 ou com 35 anos, né? Então, sem dúvida aqui, espero ter ajudado com relação a essa informação, não só a Manu, mas a todos aqui que têm essa dúvida, né? Teve coceira ao tomar creatina? Será que não era betalanina, né? Então, assim, né, esses relatos individuais, Isa, fica impossível para a gente estar aqui retirando de uma maneira como estamos fazendo aqui hoje, né? Então, são situações que fica difícil, porque muitas vezes é uma contaminação do produto, ou às vezes você estava com coceira por outro motivo, uma alergia, outra situação. Então, é algo, né, que não dá para a gente... tá respondendo assim, né? A Manu tá preocupada se a retenção não fica aparente. Manu, falando aqui de atletas de fisiculturismo que apresentam um percentual baixíssimo de gordura, mínimo de retenção hídrica em cima do palco, eles podem estar tomando creatina até no dia da competição. Muitos atletas não eliminam essa creatina e competem, falando aqui de um extremo, e não apresentam retenção hídrica. E você acha, Manu, que você vai ficar com retenção por causa da creatina? Não vai. Se você ficar com retenção é por erros alimentares que não são devido à suplementação de creatina. Mas vamos tentar andar um pouquinho mais aqui, senão a gente não consegue estar avançando. Mas acho que uma mensagem muito importante dessa live de hoje, né, dessa live/aula de hoje, que inclusive é um dos módulos da nossa pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa Funcional, que é sobre longevidade. É importantíssimo a gente não pensar em nutrição fragmentada. Claro que numa graduação e em pós-graduações nós fragmentamos o ensino para se tornar algo mais palpável, algo mais didático para o aluno, mas a visão tem que ser sempre sistêmica. Então, o conteúdo, aquela pessoa que hoje tem 65 anos e ela está aparentando 45 anos, está lá com uma estética corporal e facial maravilhosa. Não é o que ela faz hoje, é o que ela faz hoje, mas também é o que ela faz há 30, 40, 50 anos e ainda, claro, temos as características genéticas de cada um, mas sempre o estilo de vida, ele está sempre acima da carga genética, né? Agora, a pizza e o sorvete ficou aparente, aí sim, né? Mas então a questão é não pensar apenas em algo fragmentado, nutrição e longevidade. É uma nutrição para quem tem mais de 60 anos de idade. Não, é uma nutrição para você chegar nessa idade muito bem, você estar saudável, você não precisar estar associando vários medicamentos para você estar controlando o seu quadro clínico, né? Seus quadros clínicos muitas vezes, né? Com vários tipos de comorbidades. Então, quanto antes começarmos esse cuidado, começarmos essa visão, maiores as chances de estarmos desfrutando de todos esses benefícios ao longo da vida, e isso vai influenciar tudo. Então, quando a gente fala de uma nutrição adequada para a longevidade, estamos falando de prevenção para inúmeras patologias que hoje apenas crescem de uma maneira endêmica aqui no nosso país, e devido ali a muitas vezes a falta de informação das pessoas com relação à nutrição. E grande parte desse terrorismo ele vem dos próprios profissionais da área de saúde, que estão preocupados muito mais hoje em dia em engajamento em redes sociais, gerando polêmicas desnecessárias, assustando a população, do que realmente em informar. Poderia aqui colocar como tema dessa pós-graduação, como tema da nossa live de hoje, alguma coisa para chamar atenção e aumentar aqui o engajamento da nossa live de hoje. Vamos lá. Poderia colocar
não tome creatina, né? Alguma coisa assim nesse sentido, a pessoa vai, olha, nossa, não tome creatina. Aí eu ia aqui explicar que é para não tomar creatina em dias alternados, ou então não é para tomar creatina sem uma ótima hidratação. Eu particularmente sou contra esse tipo de estratégia de marketing digital, porque isso atrapalha as pessoas. O que eu quero? Eu quero ajudar as pessoas ou eu quero alimentar o meu ego aqui com a minha participação dentro aqui de uma rede social? Então, é isso que eu tenho visto muito mais, profissionais alimentando o seu ego, gerando situações que podem prejudicar as pessoas, inclusive, em troca ali de seu engajamento. Isso vale para estratégias alimentares, estratégias com medicamentos, estratégias com tudo que tem relação com estética, principalmente, porque é o que mais atrai as pessoas. Alguém só vai se preocupar, alguém que eu digo que não seja profissional, alguém só vai se preocupar com uma nutrição associada à oncologia se ela for diagnosticada com algum tipo de câncer. Até então ela vai evitar esse tipo de assunto, ela só vai buscar informações relacionadas a emagrecimento, ganho de massa, estética, né? É isso que atrai as pessoas, é isso que gera engajamento. E é aquela pessoa, quando ela necessita de alguma coisa mais específica, ela tem que ir realmente atrás ali de profissionais seríssimos que muitas vezes não têm engajamento em rede social porque atuam em áreas que não geram likes, né? Enfim, a pós-graduação em longevidade começamos no ano que vem, né? Agora a pós-nutrição clínica integrativa funcional, ela também aborda esse assunto, mas ano que vem começaremos em abril uma pós-graduação sobre longevidade, que mais uma vez, a longevidade, ela deve estar avaliada em todos os ciclos da vida e não apenas quando você está com 70 anos. A imagem que nós temos hoje de alguém com 70 anos de idade ainda é a imagem de alguém frágil, de alguém com algumas patologias associadas, diabetes, hipertensão, algumas vezes já com alguma doença neurodegenerativa, enfim, mas tenho certeza que com esse trabalho da nutrição e da medicina integrativa sérias, nós vamos mudar muito essa visão, infelizmente, para uma classe privilegiada de pessoas que têm acesso tanto à informação quanto a suplementos e alimentos de qualidade, né? Essa é a realidade do nosso país, com tanta desigualdade social, mas uma pequena parcela da população será uma realidade encontrarmos essas pessoas, né, com 70 anos de idade, como eu vi hoje, quase 80 anos, treinando pesado, musculação e super bem, né, bonezinho virado para trás, né, um jovem de 78 anos, né? Então cada vez isso será mais comum graças a uma medicina integrativa e a uma nutrição clínica integrativa, esportiva, enfim, uma nutrição correta. É algo que me chamou a atenção também, né? Hoje no meu bate-papo na academia, né? Então esse primeiro adolescente de 60 anos falando do outro jovem de 78, ele me disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse, olha, ele está bem assim, mas algo que ele sempre me fala, que ele busca os profissionais que cuidam dele somente no exterior, ele não confia em ninguém aqui do Brasil. E olha só, né, essa situação que no passado também era para outras áreas e aqui no Brasil foi se realmente tomando uma grande proporção. Hoje nós temos grandes profissionais aqui com essa visão de uma longevidade adequada, de uma nutrição / medicina, com essa visão integrativa, com essa visão mais preventiva do que apenas curativa, né? Aquela visão de um remédio para isso, outro para aquilo e tal. É buscar muitas vezes a não utilização de medicamentos e sim mudanças no estilo de vida, né? Quando, obviamente, isso for possível. Destaco aqui alguns cuidados que nós precisamos ter conosco e também com nossos pacientes, pensando aqui em um envelhecimento de qualidade. E de novo, envelhecimento, isso vale para você aí que tem 20, para você que tem 30, para você que tem 40, para você que tem 50 e para você que tem 70, tá? Então, cuidados relacionados, por exemplo, à saúde do trato gastrointestinal. Então, se ao longo da vida você for prejudicando o seu trato gastrointestinal, destaco até a saúde do seu intestino, você vai ter grandes dificuldades no final, ao longo aqui da sua vida, no sentido de absorção de nutrientes, por exemplo. Então você precisa preservar o seu intestino. E não é só tomar probiótico. Aí digo um assunto para uma próxima live. Nós estamos falando muito em probiótico e falando pouco em prebiótico, mas na prática clínica a gente acaba utilizando muito mais até prebióticos. Inclusive hoje nós temos vários tipos de flavonoides, compostos bioativos, além no caso
de alguns tipos de fibras com ação prebiótica que nós utilizamos muito mais até nas prescrições do que probióticos. Isso aí é um outro assunto para outro dia. O mais importante aqui hoje é preservarmos o nosso intestino. E paralelo aqui a uma boa alimentação, algumas situações que o jovem de hoje ignora, que vai pagar o preço lá na frente. Tem algumas questões que são básicas que a gente não precisa de nenhum tipo de especialista nos orientando, como por exemplo, mastigar devagar. Você comer rápido, você afeta o seu intestino, você pode gerar uma desbiose, você não ter atenção plena na refeição, vai afetar o seu intestino, você não ter um bom controle das suas emoções, vai afetar o seu intestino. Então, não é simplesmente o que você come, mas sim o seu estilo de vida também é fundamental com relação à preservação da sua saúde no trato gastrointestinal. Você tem um estilo de vida todo tenso, todo irritado ou irritada, precisa utilizar de maneira crônica inibidores da bomba de prótons, você vai gerar ao longo do tempo uma desbiose que vai resultar em deficiências nutricionais, que é um outro tópico que eu gostaria de lembrá-los, falando aqui de uma longevidade saudável. Nós não podemos ir carregando ao longo da nossa vida deficiências nutricionais. Muito se fala hoje em suplementação de vitaminas e minerais, mas sempre que você for suplementar alguma substância, mesmo que seja muito bem orientado, busque paralelamente compreender quais são os alimentos fonte, porque senão você vai entrar em uma deficiência na sequência de novo. Então você vai suplementar vamos colocar aqui vitamina B12, ácido fólico, ferro, zinco, magnésio, buscar também a compreensão dos alimentos fonte desses micronutrientes, além, no caso, da suplementação, muitas vezes que ele foi prescrita. Vitamina D, claro, acaba sendo algo bem particular devido à necessidade de uma exposição ao sol, e cada vez mais nós, como um todo, estamos tendo menor exposição ao sol, e isso acaba sendo um grande problema, porque em todo o nosso processo evolutivo isso acontece agora. Então a gente vem tendo uma disrupção de algo que sempre foi normal, sempre foi comum dentro aqui da nossa rotina. Então a vitamina D muitas vezes acaba sendo uma necessidade a sua suplementação, não pela ausência na alimentação, mas sim por questões relacionadas aqui ao estilo de vida. E lembrando, nós não somos apenas o que comemos, o que nós comemos, nós somos o que nós comemos, mas principalmente absorvemos. Então você precisa, mais uma vez voltando no intestino, ter um intestino adequado para ter uma ótima absorção desses macro e micronutrientes que tanto se fala nas redes sociais. Então só estão analisando de fora para dentro, mas tem que analisar também de dentro. De dentro para fora. A gente tem que analisar também de fora para dentro se esse alimento vai ser muito bem absorvido ou não. E essas situações relacionadas a estilo de vida, controle emocional, atenção plena, boa mastigação são tão importantes quanto você ir numa loja de suplementos e comprar um whey isolado hidrolisado. Então tudo isso acaba sendo muito importante. Aqui a Flávia comentou de um suplemento que acaba sendo muito comum, né, de um elemento aqui alimentar, né, um ácido graxo aqui, ômega 3, que muito comum na sua suplementação, e eu gostaria aqui de fazer um adendo com relação ao ômega 3, de acordo com esse assunto de hoje. Né? Obrigado aqui a Flávia pela lembrança. Ômega 3, pessoal, na nutrição esportiva acaba sendo muito interessante no sentido de recuperação, devido à sua ação anti-inflamatória. Agora, também é muito comum em inúmeras doenças autoimunes, por exemplo, uma artrite reumatoide, nós entramos com ômega 3 também em alta quantidade, inclusive, pensando aqui nessa ação anti-inflamatória. Falando de inflamação, nós temos o inflammaging, né, que é o controle, o processo aqui de inflamação decorrente do envelhecimento também. E isso pode ser, em conjunto com vários outros fatores, ser amenizado, retardado com a suplementação aqui com ômega 3. Então, seja para alguém com 70 anos ou um atleta de 25 ou alguém com 40, é uma suplementação que pode ser muito bem utilizada. Mas agora, um ponto chave, aonde que esse suplemento será introduzido? Aonde que eu digo? Em qual corpo, em qual ambiente? Alguém que tem uma ótima alimentação, ele terá uma determinada reação. Alguém com uma péssima alimentação, esse ômega 3 vai ser algo assim praticamente ignorado. Então, como um todo, é sempre mais importante do que a visão única e exclusiva do suplemento. Posso dar inúmeras situações, mas vou chegar aqui aproveitar um exemplo clássico. O vegano, né? O vegano,
clássico, o vegano verdadeiro, não é o vegano que come hambúrguer processado de carne vegetal ou linguiça vegana. E não é isso para mim não é vegano, isso um vegano fake, né? O vegano de verdade, ele faz aquele prato maravilhoso de legumes, verduras, leguminosas, oleaginosas, colorido, ele busca a sua alimentação, as suas fontes proteicas por meio de leguminosas, principalmente de combinações entre aminoácidos ali de origem vegetal. Isso sim é um vegano. E com isso, ele tem grandes benefícios para quê? Para a sua microbiota intestinal. Então, uma alimentação com grande diversidade de verduras, legumes, frutas e todas as demais classes que eu citei, traz uma ótima diversidade nutricional que vai favorecer a microbiota. Favorecendo a microbiota, esse indivíduo ele tem uma absorção otimizada. Então, vamos lá. Vamos imaginar que ele utilize a sua fonte de ômega 3, seja por meio aqui de óleo de linhaça, que é uma fonte de ALA, que é um precursor de EPA. Só que é um precursor de 5 a 15%, não é um precursor tão efetivo assim, mas é um ambiente tão adequado que esse indivíduo se encontre. E o vegano raiz também, ele tem aquele contato com a natureza, ele busca uma filosofia de vida muito mais do que um hábito alimentar, uma estratégia alimentar, é uma filosofia de vida. Eu admiro muito realmente aquele que é de verdade, né? Um vegano em todos os sentidos. Então ele consegue ter grandes benefícios onde ele, mesmo com uma conversão até que pequena para ômega 3, falando dos diferentes tipos de ômega 3, ele pode ter benefícios maiores do que muitas vezes um onívoro que tem lá uma ingestão exacerbada de carne, prejudicando a sua microbiota, exacerbada, excessiva mesmo, associada a baixa diversidade nutricional. Então ele está lá suplementando 3 gramas de ômega 3, mas não tem grandes benefícios comparado com esse outro indivíduo. Então assim, cada indivíduo é único, não dá pra gente ter aqui uma regra de quantidade de suplementação e tudo mais. Agora, para a gente fechar esse assunto do ômega 3, uma dica muito grande na hora da compra, pessoal, que a maior parte dos ômega 3 que tem no mercado são porcaria, tá? Isso é simples para a gente saber realmente se eles são adequados. Você pode ter algumas situações básicas, como o pote em si tem que ser um pote escuro, temos que ter uma boa concentração de EPA mais DHA, então você vai lá no rótulo, quantidade de gorduras totais, vamos lá imaginar que seja 3 gramas de gordura total essa quantidade. Aí você vê EPA e DHA, quantos por cento que equivale das gorduras totais EPA mais DHA. Eu sugeriria 60% para cima, seria uma quantidade interessante. Nós temos vários tipos no mercado com 20%, 30%, né? Na maioria, sem dúvida, tem essa baixa concentração. Encontrar um selo que mostra isenção de metais pesados, você tem uma presença de vitamina E como antioxidante, não antioxidante pensando para você, mas para evitar a oxidação do ômega 3 em si. Então algumas diquinhas simples que podem ajudar na compra. Agora, isso custa caro. Então se você for pelo preço, você vai levar para casa aqueles de 20%. Algo que eu faço, até às vezes eu faço isso de brincadeira, mas é pura verdade, pessoal. Até o tema da nossa live, 35+, né? Conforme nós vamos envelhecendo, as necessidades de suplemento tendem a aumentar, exceto se você tem 25 anos e é um atleta ou tem grandes objetivos, né? Um esportista com inúmeros, né, objetivos e tal, etc. Mas, falando aqui da maior parte da população, a partir dos 35 anos, a necessidade de suplementação acaba sendo maior, seja para corrigir ali algumas deficiências em si, muitas vezes já que são evidentes nessa fase, no sentido de maus cuidados mesmo anteriores, né? Ou então, aí começam tratamentos dermatológicos, aí começa também a busca por uma academia, falando do mundo real, não aquela pessoa que com 15 anos de idade começa a treinar e leva isso para sempre. Então aquela pessoa muitas vezes nessa faixa etária, ela começa a ter gastos muito grandes, né? Com suplementos, com academia, com personal, com terapeuta, com nutricionista, com nutrólogo, com tudo mais não sei o que. Então até brinco, mas é verdade. Dos 20 aos 35, se vira para estudar para ganhar dinheiro, meu filho, né? Para você conseguir dar conta de pagar tudo isso quando você realmente precisar. Ou então, ao invés de ficar gastando muito com isso antes da hora, com 20 e poucos anos, guarda dinheiro, faz uma poupança para quando você tiver seus 40, 50 anos, você poder investir isso, né, de uma maneira
mais intensa, né, Carlinha? Não tô falando a verdade, né? E a gente se encontra nessa faixa etária, né, Carlinha, né? De 35 mais aqui para estar investindo mais aqui em todas essas possibilidades que hoje existem, mas custam caro. E lembrei disso pela questão do ômega 3. É fácil falar que o ômega 3 é bom para isso, é bom para aquilo, e você ir lá e comprar um ômega 3 porcaria, né? Então, nós precisamos de qualidade, seja no ômega 3, seja num tipo de proteína, seja numa creatina, tudo isso custa caro. Então, bora, trabalhar para continuar bonitão, bonitona aí por bastante tempo, prolongar a juventude, né? Não adianta a gente ser hipócrita num país como o nosso, com uma desigualdade social gigantesca, a gente dizer que todo mundo vai ter condições ali para frequentar dermatologistas, ficar fazendo preenchimentos com precursores de colágeno e tudo mais, e suplementos. Pô, tudo isso custa uma fortuna, né? Mas a gente tem que ser realista aqui. Bom, pessoal, algo que tudo isso que eu estou falando para vocês no sentido de longevidade é algo que nosso estilo de vida moderno ou atual, vamos dizer assim, ele vai na contramão. Porque hoje nós temos aqui um capitalismo que nos gera uma necessidade ou gera uma vontade de trabalhar cada vez mais para ter acesso a esses bens, né? Dei o exemplo aqui desse serviço, mas isso aqui vale para inúmeras situações. Quem aqui já não está com vontade de comprar o iPhone 14, né? Então é o tempo todo a gente com novidades, com coisas para comprar, e isso exige um esforço no sentido de trabalho. E esse esforço afeta o nosso principal modulador endócrino, que é o nosso sono, né? Sem um sono adequado, você vai ter prejuízos para inúmeros fatores, e eu não preciso ser nenhum especialista na área para afirmar que a base de uma longevidade adequada com relação a tudo isso que a gente vem falando, ela necessita do sono. Só que, como é que alguém que trabalha 14 horas por dia, dorme 4, né? E para isso tem que dormir 4 horas, porque tem família, tem inúmeras outras atribuições, quer curtir também o dinheiro que ganha, então é happy hour, é viagens, etc., acaba não sobrando tempo para dormir. Então a gente precisa de uma organização muito grande com relação à nossa rotina diária para termos aqui os benefícios do sono. Não adianta a gente comprar uma pílula do sono, outra pílula do exercício. Não tem como, né? Pode ser que um dia tenha, mas hoje nós não temos essa possibilidade. Então a gente vem numa contramão. De um lado aqui, inúmeras possibilidades de suplementos, tratamentos que podem otimizar todo esse processo, nos retardar aqui os impactos negativos, né, do envelhecimento, vamos dizer assim, com relação à nossa saúde em si, também com relação à nossa estética, mas do outro lado, nosso estilo de vida não vai de encontro, né? E, claro, isso aqui poderia amenizar um pouco esses impactos negativos da ausência de sono e principalmente do descontrole, o manejo inadequado do estresse. Eu acho que esses são os dois fatores mais impactantes hoje na nossa rotina. Mau controle do estresse e um sono inadequado. Então, claro, tudo isso aqui pode amenizar, mas lógico, quando os dois andam juntos, aí realmente nós não temos nenhum tipo ali de empecilho quanto a esses benefícios maravilhosos que nós podemos encontrar. Vamos dar aqui um exemplo. Uma coisa é alguém que não faz higiene do sono, alguém que dorme 4 horas por dia, tomar uma melatonina de 10 miligramas e reclamar que não faz efeito mais, e tem que passar para um Zolpidem ou algum outro tipo de medicamento porque não está fazendo efeito mais a melatonina. Será que a culpa é da melatonina ou será que a culpa é de uma inadequação do estilo de vida em si? Ela precisaria tomar medidas que não se compram e simplesmente você se ajusta, e é muito mais difícil. É fácil ir lá, entrar na internet, no Mercado Livre, que seja, comprar alguma coisa. O difícil é você mudar a sua vida, né? Então, ao passo que, muitas vezes, se você fizer uma higiene do sono, organizar melhor as suas tarefas, você tomando 500 microgramas de melatonina, que é a nossa síntese natural diária, você já pode ter esse benefício com o sono. E é tentador para vocês, é tentador para mim. Olha só, terminando aqui com vocês, eu vou entrar numa aula sobre cafeína da nossa pós-graduação de nutrologia esportiva. Mas lembrando que essas aulas, elas são abertas para todos os alunos das pós-graduações. Então, por exemplo, se você for começar a pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa Funcional no próximo final de semana aqui com a gente, você vai ter aula na segunda, na terça, na quarta, na quinta e, claro, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Mas, 9 horas eu entro aqui na aula sobre cafeína na pós-graduação.
E eu tô aqui com um capítulo de um livro, né, que estamos aqui finalizando, o Tratado de Nutrição Esportiva e Estética. Eu tô com um capítulo aqui com 34 páginas para revisar, e eu tô ansioso para revisar esse capítulo. Mas se eu revisar ele agora, depois da aula, eu vou acabar essa revisão lá por volta de meia-noite. Eu vou ferrar o meu sono. Então eu tenho que ter muita consciência. Rodolfo, amanhã, meu filho, acabou. 10 horas, acabou a aula, já acabou o celular, acabou o eletrônico. Vamos pensar aqui na higiene do sono. De amanhã você revisa esse capítulo. Então é algo que, seja você advogado, empresário, médico, etc., todo mundo tem essas tentações diárias. Sempre vai ter uma série, sempre vai ter um trabalho a mais, sempre vai ter alguma coisa para tirar a gente do foco da rotina. Só que a rotina é o que traz os benefícios. Então, esses benefícios, antes de qualquer suplemento, de qualquer medicamento, nós precisamos estabelecer a rotina. Hora de acordar, hora de dormir, hora do treino, horário das alimentações. Tem aquela questão, não precisa comer a cada 3 horas. Concordo, mas é importante você ter uma rotina alimentar, porque o nosso dia, seja de trabalho ou de estudo, ele precisa de organização, nesse sentido de algumas pausas. Então você vai trabalhar das 7 às 10, parou para comer. Das 10h30 a 1, parou para comer. Então você vai ajustando a sua alimentação também com pausas para o seu trabalho. Na hora de comer, sai do celular, esquece o trabalho, esquece o estudo. É ali o momento, você com a comida, aí um bate-papo gostoso se tiver com alguém e tal. Mas a hora de trabalho, acabou a brincadeira, é trabalho. E o que eu vejo, as pessoas não conseguem separar as coisas, isso me irrita muito. Por isso que muitas vezes eu prefiro trabalhar sozinho, porque na hora do trabalho eu me fecho no trabalho, sou eu e o trabalho. Não tem brincadeira, não tem nada, é o trabalho. Agora, a hora do treino é o treino, a hora da brincadeira é só brincadeira, não vem me falar de trabalho. Você quer me irritar e vir falar de nutrição e tudo isso que eu converso com vocês, numa hora que eu não estou trabalhando, numa hora que eu estou livre. Eu não gosto de falar nisso e as pessoas não entendem. Se eu estou num barzinho, alguém começa a falar de nutrição, a vontade que eu tenho de levantar da mesa, eu não quero falar. Eu separo muito bem cada situação para cada seu momento. Eu acho que isso é algo que é saudável, você realmente ter aquelas situações específicas para você ou trabalhar, ou estudar, ou brincar, ou, etc, ou dormir, etc e tal, né? Então isso acaba sendo muito importante. Então essas desregulações no sistema endócrino acabam por falta de sono e mau controle do estresse e ou deficiências nutricionais impostas por uma má alimentação, principalmente com baixa diversidade, pode fazer muitas vezes que aquela pessoa com 35 anos já comece a utilizar algum tipo de reposição hormonal, etc, para corrigir situações do seu estilo de vida que são inadequadas, mas aí ok, você até consegue ajustar alguns detalhes, é o famoso tapar o sol com a peneira, mas se o principal não for feito, isso realmente não vai surgir tanto efeito assim no sentido de longevidade, que é o tópico aqui da nossa aula de hoje. Muitas vezes essa medida atual pode ferrar com a sua saúde lá na frente, nesse sentido que nós estamos buscando, que é uma longevidade em cada ciclo da vida, você buscar os grandes benefícios, mas sempre pensando no ciclo que vem adiante, né? Com aquela expectativa, e tomara que sempre se concretize, de como que serão os próximos 10 anos, né? Como que serão, como é que eu estarei daqui 10 anos? Estarei saudável? Eu estarei esteticamente, como que eu estarei? E eu programo muito isso na minha mente, né? E não só com relação ao meu físico em si, mas e também com a relação à minha saúde, mas até com os aspectos relacionados. Eu sempre tive a minha visão. Não, eu sempre trabalhei muito, sempre dormi pouco, inclusive, mas eu lá com meus 30 anos eu coloquei, não, com 40 anos acabou essa zoeira, não vou mais ficar dormindo tanto, vou continuar trabalhando bastante? Ok, mas tudo organizado. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, todo dia. Hoje eu não vejo, nem sei basicamente quando é segunda, quando é sexta, todo dia é igual, porque equilíbrio, né? Todo dia eu trabalho um pouco, todo dia eu me divirto um pouco, todo dia eu tenho esse equilíbrio, mas porque eu programei lá atrás. Se eu não tivesse programado, hoje eu estaria aqui, ainda dormindo 4 horas, trabalhando feito um cavalo e tal, mas eu me organizei. E hoje eu já penso em como que eu estarei com 50 anos de idade. Eu não quero chegar com 50 anos, não quero chegar com alguma patologia gerada por um desgaste de trabalho em si, ficar gerando ali algumas situações que são decorrentes de um estresse, ou então de um mau estilo de vida, e para isso estou aqui me organizando para isso, seja profissionalmente, seja
Também do lado aqui com relação ao estilo de vida, eu recomendo que todo mundo pense nisso. Talvez 5 anos seja mais factível. Eu gosto de pensar sempre até 5 anos, mas também lá na frente pensando em 10 anos. O que eu preciso fazer hoje para estar do jeito que eu desejo daqui 10 anos? Isso vale, né, para qualquer faixa etária que a gente esteja, né? Então essas disrupções com relação ao sistema endócrino, né, nós acabamos causando muitas vezes por mau manejo do nosso dia a dia, até algo que eu vejo, né, com meus amigos, que claro, meus amigos, a maior parte deles trabalham também, né, ou são médicos ou nutricionistas, ou né, enfim, da nossa área como um todo, né? E algo que me chama muita atenção é quando alguém, Rodolfo, pô, eu quero convidar você para vir aqui na minha casa, mas pô, você é muito ocupado, né? Eu falo, não sou ocupado, minha rotina é tranquila. E já há alguns anos eu falo isso e a pessoa toma um choque, porque ela imagina que não, o Rodolfo ele deve dormir 2 horas por dia, ele só trabalha, ele come trabalhando, ele treina na academia com o celular ali trabalhando. Não, minha vida hoje é tranquila e eu tenho orgulho de dizer isso, e isso já tenho aqui pelo menos uns 4 anos que eu tenho essa rotina organizada. Não aceito trabalhos que me tirem dessa rotina organizada, e isso me traz um reflexo com relação à saúde infinitamente maior que eu não tinha anteriormente, né? Então isso veio, uma hora eu conto a história para vocês, mas foi quando eu tive uma lesão bem séria, e a lesão foi porque eu estava numa viagem para palestra, tentando dar conta de várias reuniões, aí eu cheguei na academia, todo mundo querendo que eu fizesse o máximo do meu treino, todo mundo querendo me ver treinar, eu cansado, sem dormir, me estourei inteira. A partir dali eu, e um detalhe, a hora que eu me machuquei, todo mundo me pergunta assim, Rodolfo, doeu? Não, foi um alívio, porque durante aquele período eu podia falar, eu não posso trabalhar, eu tenho que ficar em casa quietinho me recuperando. Então aquilo foi um alívio. Daí eu falei, pô, eu não posso viver mais assim, eu não vou voltar para aquela rotina no sentido de trabalhar tanto assim, de todo final de semana palestrar, de tanta pressão, de tanta coisa. Hoje eu coordeno várias pós-graduações, tenho 4.000 alunos, mas é uma situação de controle, está tudo sob controle. Eu não me permito me deixar o trabalho dominar a minha vida. Igual eu disse, por mim hoje, eu trabalharia até 1, 2 da manhã se deixasse, porque eu tenho trabalho para fazer isso. Mas antes disso vem minha saúde, então eu paro às 10 para amanhã eu recomeçar. E falando nisso, deixa eu ir lá para a aula sobre cafeína na performance esportiva da pós-graduação de nutrologia esportiva, mas fica aqui mais uma vez o lembrete, temos aqui uma nova turma de pós-graduação nutrição clínica integrativa funcional, é pós-graduação direcionada para a prática clínica. Você nutricionista que deseja ter segurança para seus atendimentos, seja alguém que busca emagrecimento, seja alguém que busca longevidade, seja você, vamos imaginar que colocando uma situação, esquece você sendo profissional, mas seja você, a sua esposa, o seu marido, o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seus amigos, todos eles, um nutricionista com a especialidade de nutrição clínica integrativa funcional tem a aptidão para estar atendendo. Não é uma questão de legislação, não, é uma questão de conteúdo. Você vai ter conteúdo para realmente estar atendendo inúmeras pessoas, sendo nutricionista da família dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho aqui uma satisfação gigantesca de ser um nutricionista que cuida da Carla, mas eu cuido do irmão da Carla, eu cuido da mãe da Carla, espero ainda um dia cuidar do pai da Carla, né? Vai conseguindo carregar ele, né, para o consultório, para estarmos fazendo um trabalho para eu ter essa possibilidade de atender essa família maravilhosa. Mas isso eu só consigo porque realmente desde o início da minha carreira eu não me especializei em nenhum nicho. As pessoas me associam à nutrição esportiva porque eu treino. É só isso que eu acho que é a minha relação com a nutrição esportiva, porque eu sempre fui um nutricionista clínico, né? No sentido de cuidar das pessoas que me procurassem, seja uma pessoa que muitas vezes me procura para emagrecimento e ao longo do trabalho acaba tendo um diagnóstico de algum tipo de câncer ou algum outro tipo de uma patologia de ordem intestinal, uma doença autoimune. Eu não vou abandonar essa pessoa, eu vou atendê-la. Então meu nicho sempre foi cuidar de pessoas e é isso que eu preconizo nas pós-graduações que eu coordeno. E essa em particular, a nutrição clínica integrativa funcional, é aquela que navega por toda a nutrição, né, no sentido de vários módulos com várias possibilidades de pacientes que possam chegar até seu consultório. Então leve isso com você, né? Você profissional tenha como nicho cuidar de pessoas, né? Isso que realmente vai fazer você ser o profissional que cuida da família do seu paciente.
No link da minha bio tem as informações com todo o conteúdo programático de 18 meses para realmente você estar aproveitando o máximo possível dessa pós-graduação. Amanhã, cedinho, eu volto, vou bater um papo com um aluno muito especial, gosto demais dele, um aluno que, eu falo aluno, mas são profissionais da pessoa, nutricionista já finalizando aqui a sua segunda especialização comigo. Nós vamos bater um papo sobre nutrição e oncologia, não apenas tratamento, mas também prevenção, né? Muito se fala só sobre tratamento de patologias, mas antes do tratamento vem a prevenção. Então amanhã às 8 horas eu estarei aqui. Valeu, pessoal, boa noite para todos. Vou deixar salvo aqui a live para quem perdeu, né? Quem sabe amanhã tá lá no aeróbico, coloca no fone de ouvido e ouve, e espero que agregue de alguma maneira. Valeu, pessoal, ótima noite.